O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos na nossa liturgia, no calendário, o dia de Santa Teresa de Ávila, ou conhecida Santa Teresa de Jesus. Ávila, por ser sua cidade de origem na Espanha. Santa Teresa, juntamente com Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, faz parte aí, que a Igreja proclama doutora da Igreja. São pessoas como São Jerônimo, Santo Tomás de Aquino e outros mais, Santo Agostinho, chamados doutores da Igreja por muito ter colaborado, ainda na simplicidade, como Santa Teresinha, para deixar para as gerações futuras, as nossas gerações, para eles o futuro, tanto conhecimento, a vivência no conhecimento com Deus, nesse relacionamento. E Santa Teresa, segundo a sua história, tinha muitos colóquios com Jesus, aquelas conversas íntimas, em que ela falava com Jesus, Jesus falava com ela. Ela que veio como reformadora do Carmelo. Sempre tem umas pessoas corajosas, aquelas pessoas que vêm para tirar aquilo que está, às vezes, bom, para fazer algo melhor. E quando vê que as coisas não estão tão boas, ou não estão boas mesmo, para modificar, porque às vezes a gente faz parte de uma comunidade, de uma congregação, de uma ordem religiosa, e de repente as coisas caem. Outro dia nós celebramos São Francisco de Assis. Ele fundou a sua ordem, sua congregação, que são os franciscanos, que é para viver na pobreza. Só que quando ele já estava com a saúde debilitada, ele já teve coragem, antes de sair de casa, deixar seus pais na riqueza para viver na pobreza. E viu que o seu trabalho estava se afundando, porque estavam vivendo em casas luxuosas para ele, segundo a sua concepção. Aí já não gostou. Então isso causou um grande transtorno, mas ele defendeu os seus princípios. E Santa Teresa também, ela percebia que dentro já do Carmelo, em que ela fazia parte, as coisas não estavam bem. E ela, diferente das outras, juntamente com São João da Cruz, procurou reformar o Carmelo, também na sua concepção, na sua natureza, na sua vivência. Isso não foi
não causou grandes elogios para ela, porque estava tirando as pessoas, no dizer do bem bom, daquilo que está muito cômodo, para modificar. E às vezes a gente está acostumado com coisas, assim está bom, toda a vida funcionou assim, há 10 anos, 20 anos, há 100 anos, e a gente não percebe que uma pequena mudança pode causar uma consequência muito grande. Pode ser também negativa, é claro. Mas quando a gente está com reta intenção e na busca da graça de Deus, a gente tem certeza que tudo dá certo. Alguns, como disse alguns colóquios de Santa Teresa, então há um fato, né? Que ela estava indo para uma casa das religiosas da época e de repente deu uma chuva e uma enchente muito grande e o barco, alguma coisa lá afundou, todos naufragaram e conseguiram sair do outro lado. E ela falou com Jesus assim: ó Senhor, a gente está indo para uma causa boa e o Senhor deixa isso acontecer com a gente? Aí Jesus falou para ela assim: é assim que eu trato os meus amigos. Foi por isso que o Senhor tem poucos amigos. Então a gente às vezes, a gente passa por sacrifícios, por lutas, e a gente fica reclamando de Deus. Eu procuro ser bonzinho, ser boazinho, eu procuro rezar, eu procuro fazer o bem, e Deus ainda me deixa passar por isso. Santa Teresa não desanimou. Por que nós podemos desanimar? Às vezes a gente fica com devoção aos santos apenas por aquilo que eles falam de bonzinho, para a gente ser perfeito, para a gente rezar muito. Por que nós não seguimos os exemplos? Se nós temos os santos, um dos objetivos é seguir o seu exemplo, é fazer o que eles fizeram e aquilo que eles propõem fazer para o bem. Nem sempre é fácil, mas não adianta ficar só rezando, eu sou muito devoto de santo fulano de tal. Não adianta. Claro que adianta, mas acima de tudo, é claro, minha referência é Jesus Cristo, que se manifesta através desses outros. E no Evangelho nós ouvimos uma continuidade de ontem, quando Jesus fala aos discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que é o fermento? Uma palavra que eu disse ontem: a hipocrisia. Não há nada que está escondido que não venha a ser revelado. E tudo que eles escondiam, que passavam por bonzinhos, tudo era descoberto depois. E o que hoje a gente não descobre? Às vezes a gente fica, vamos para a igreja, vamos fazer isso, ninguém precisa ficar sabendo. Para que fazer isso? Ainda que as pessoas não saibam, nós estamos enganando a quem? Estamos enganando as pessoas, que a Deus nós não enganamos. E quando a gente tem que falar e fazer o bem, vamos falar e vamos fazer o bem, porque nós somos úteis, sim. Jesus fala, não se vendem alguns pardais por alguns centavos. O pardal está aí, é claro, entre outros pássaros, embelezando a natureza, mas na casa da gente ele incomoda, né? Talvez o seu piado excessivo, o seu ninho quando faz sujeira, são os piores e outros mais. Para nós o pardal não vale nada, no nosso modo de entender dessa maneira. Mas Jesus fala: vós não valeis mais do que muitos pardais. E se Deus cuida dos pardais, Ele não vai cuidar de nós? Ele não vai ter compaixão, não vai nos ajudar? Mas o pardal é claro, ele trabalha para fazer o seu ninho. Ele não fica só cantando por aí como os demais pássaros, mas ele procura fazer seu ninho, procura se preservar. E se nós
acharmos que devemos apenas esperar tudo pronto, não estamos fazendo a nossa parte. E vem uma outra coisa interessante. Como Jesus fala que tudo que nós quisermos falar, ainda que seja escondido no nosso quarto, vai ser proclamado sobre os telhados, quer dizer, aquela intenção, né, de falar do alto, todo mundo escuta. Nós temos a certeza de que o que nós precisarmos falar, nós devemos fazer isso. Só que às vezes nós nos ocupamos em falar as coisas erradas, falar mal, fofocar. Está vendo o que fulano fez? O fulano, vamos fofocar não? Ah não, todo mundo está sabendo. Talvez ninguém está sabendo. Mas a gente é aquele ponto de partida. E notícia ruim espalha. Quando a gente quer que uma notícia ruim espalha, é só falar para alguém, olha, não fala para ninguém não, tá? Um pouco todo mundo está sabendo. Por que isso não acontece com as coisas boas? Por que a gente não fala, ô fulano, ó, vou falar para você que Deus é bom, não fala para ninguém não. Aí a pessoa não fala mesmo não. Tem vergonha, tem medo, é o comodismo. Agora, se falar do outro, ó, você viu fulano ajuda sempre na igreja, é o padre, o ministro que for, um agente pastoral, não fala para ninguém não. Um pouco todo mundo sabe. Por que nós não usamos a nossa língua, nosso coração, para proclamar as coisas boas? E aí, muitas vezes, nós da igreja temos famas de fofoqueiro. Ah, fulano ouviu lá na igreja isso. Porque às vezes nós deixamos de falar, de fazer coisas boas, para falar ou fazer coisas ruins. Não é nossa função. Função é fazer o bem, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus e aquilo que Ele nos ensinou. Vamos fazer isso e tenha certeza que a nossa vida e a vida de muitos vai mudar. Vamos agora fazer a nossa prece a Deus, pedindo que nos ajude cada vez mais a entender a sua palavra e poder transmiti-la aos outros.